Agora a gente começa a entrar nos tópicos que eu diria que a maioria das pessoas associa mais imediatamente com programação funcional. E o primeiro desses tópicos é funções de alta ordem. Então aqui tem um exemplo bem simples de uma função de alta ordem chamada apply bin oper. Essa função ela recebe três parâmetros como argumentos, f, x e y. Como f sugere, f é uma função, e o que essa função apply bin oper faz é aplicar o f aos argumentos f e y. E aí, a peculiaridade aqui, além de a gente ter uma função que é um parâmetro de outra função, é que o tipo desse parâmetro tem uma cara como essa aqui, ó. Como f é uma função, o tipo dessa função aparece entre parênteses inteiro aqui no local que seria ocupado por um parâmetro. Então essa função, ó, ela recebe uma outra função qualquer como parâmetro, essa outra função qualquer tem dois parâmetros de um mesmo tipo qualquer, devolve um resultado do mesmo tipo, e além desse cara, essa função recebe mais dois parâmetros desse mesmo tipo t, e devolve como resultado t. É de se esperar isso, né? Porque a apply bin oper, tudo que ela faz é aplicar f a esse x e esse y. Então a gente pode ver apply bin oper em ação, colando ela aqui, né, e recarregando o GHCI. Então, se a gente fizer apply bin oper 2356, dá isso aqui. Não funciona, porém, se a gente fizer desse jeito. Por quê? Porque a gente falou que o tipo do resultado tem que ser o mesmo tipo que os parâmetros. E esse operador aqui, embora ele possa receber parâmetros de qualquer tipo, eles têm que ter o mesmo tipo, mas podem ser de qualquer tipo, o resultado tem que ser bool. Então ele não funciona. Para isso aqui dar certo, eu teria que tornar essa função um pouquinho mais genérica. Aí se eu fizer isso... Opa! Aí, se eu fizer isso, aí agora sim ela funciona. Ela aplicou esse operador a esses dois caras. Então, isso deixa logo muito claro uma coisa. Em uma linguagem como Haskell, funções são valores. Então, uma função, ela pode ser passada como parâmetro para outra função, ela pode ser devolvida como resultado de uma função. Então, tudo que a gente faz com inteiros, por exemplo, não literalmente tudo, mas muitas das coisas que a gente pode fazer com inteiros, a gente pode fazer com funções também. E aí, se uma função recebe uma outra função como parâmetro, essa função que recebeu uma função como parâmetro pode usar essa função e aplicá-la a argumentos, como está sendo feito aqui. F é recebido por apply bin oper e f é aplicado a x e y. Antigamente, eu poderia dizer que isso aqui, como eu falei, essa é uma das características mais básicas, né, que todo mundo pensa quando pensa em programação funcional. Em uma linguagem funcional, funções são valores. Só que hoje em dia, isso é uma coisa amplamente disseminada, o que é ótimo. Então, JavaScript usa isso o tempo todo, Swift usa isso o tempo todo, Python usa isso o tempo todo, C++ tem isso, embora talvez não use o tempo todo, Java tem isso e para algumas coisas usa bastante. Então, é algo que é muito popular hoje em dia. Se você me perguntasse 15 anos atrás sobre isso, eu diria que não. Só algumas linguagens de script que usavam, como Python e JavaScript. Se você me perguntasse 20 anos atrás, embora algumas linguagens dessas já usassem, já tivessem funções como valores, eu diria que é uma coisa meio esotérica. É interessante, mas é meio esotérico. Hoje é totalmente, super popular. Né? Como eu já falei em aulas anteriores, todo callback é uma função que é passada como valor para uma outra função. E linguagens como JavaScript usam callbacks o tempo inteiro. Linguagens como Swift usam callbacks com muita frequência, tanto em operações de interface gráfica, quanto para realizar operações assíncronas. Mesma coisa para Python. Interface gráfica usa callbacks o tempo inteiro. Então, apesar disso aqui talvez para algumas pessoas parecer estranho, é algo super comum. E em Haskell eu acho que fica muito claro
como é que era. Então, esses parênteses aqui, eles são obrigatórios, mas isso aqui não é uma tupla, isso aqui é uma função. Bom, aí aqui tem alguns exemplos, né, de uso dessa função apply bin oper, né? Você pode usar para várias coisas aqui. Notem que para todos esses exemplos, os parâmetros têm o mesmo tipo que o resultado, né? Se a gente quiser usar, por exemplo, a cooperação de igualdade, aí precisa mudar o tipo do resultado aqui para ser independente do tipo dos parâmetros. Como a gente já viu na aula sobre polimorfismo, é só usar uma variável de tipo diferente. Mesma coisa tem que ser feita aqui também, né? Porque o resultado da função apply bin oper tem o mesmo tipo do resultado dessa função que ela recebe como parâmetro. Tá, mas por que a gente usa isso? Bom, tem um exemplo muito claro aqui, né? Porque à primeira vista talvez não fique, não seja óbvio, né? O que a gente ganha tendo funções como valores, né? Talvez seja uma coisa que até complique um pouco a legibilidade do código. Em algumas situações, sim, mas a vantagem é muito grande. É por isso que se popularizou. Então aqui temos duas funções. Uma chamada double, com D minúsculo, tá? Não é o tipo. Que recebe uma lista de inteiros e dobra todos os valores, né? Devolve uma lista de inteiros também, com todos eles dobrados, multiplicados por 2. Enquanto aqui tem uma função que eleva todos os números de uma lista de inteiros, eleva ao quadrado e devolve uma lista de inteiros como resultado. Se você prestar atenção aqui, se a gente mudasse esses nomes aqui de double para A e de sqrlist para A, ok, A não é um bom nome porque já tem A aqui, mas sei lá, para func, mudasse esse cara aqui para func, mudasse esse cara aqui para func também, a única diferença entre essas duas implementações seria a forma como a lista de resultados é construída. Em particular, como é que os elementos da lista de resultados são construídos. Porque, ó, nesse caso aqui, cada elemento é o resultado de multiplicar por 2 um elemento da lista original. No caso, a cabeça da lista original. Nessa aqui, cada elemento é o resultado de elevar ao quadrado um elemento da lista original. Então, a gente tem exatamente o mesmo padrão de recursão. Mesma forma de percorrer a lista, o resultado vai ter uma forma parecida, né? Nos dois casos, recebe uma lista, produz outra lista, mas o que muda é a operação que é aplicada para produzir os elementos da lista resultante. Então, tá na cara que esse é um bom candidato para se produzir uma função de alta ordem. Esse tipo de operação aqui, em que uma função recebe uma lista como resultado, uma lista como parâmetro, como argumento, e produz como resultado uma outra lista que tem o mesmo número de elementos, onde cada elemento da lista produzido como resultado é o resultado de transformar um elemento da lista recebida como parâmetro, é o que a gente chama de uma função que faz um mapeamento em programação funcional, pelo menos. Então, essas funções a gente ganharia bastante se a gente pudesse criar uma função que engloba esse padrão de recursão que é usado nessas duas funções e ela fosse parametrizada com funções como essas aqui, que multiplicam o número por 2 ou que elevam um número ao quadrado. Essas funções aqui, elas simplesmente transformam um elemento da lista. E essa função mais genérica, ela aplicaria funções como essas aqui para transformar todos os elementos de uma lista. Haskell já tem uma função que faz isso, e ela se chama map, de mapeamento. Essa função, inclusive, é parte da biblioteca padrão de Haskell, ela já está lá. Mas ela é fácil de definir na mão. Então, o tipo dela é esse aqui, ela recebe uma função como primeiro parâmetro. Essa função, ela recebe como parâmetro um t qualquer, um valor de um tipo t qualquer, produz como resultado um valor de um tipo u qualquer. Então, o tipo do resultado que ela produz, o resultado da transformação, não depende do tipo original do dado. E aí, o map, propriamente dito, recebe como segundo parâmetro uma lista de elementos de um tipo t, porque eu vou querer aplicar essa função de transformação a cada elemento dessa lista, por isso que tem que ser t aqui também, e o resultado vai ser uma lista de um tipo u, porque o resultado dessa função aqui vai ser do tipo u também.
Então, como eu vou transformar cada elemento dessa lista de T para U, o resultado dessa função map tem que ser de um tipo elementos, tem que ser uma lista de elementos de um tipo U qualquer. Essa função map, quando chamada com a lista vazia, produz uma lista vazia. Quando ela é chamada com a lista que tem cabeça e cauda, uma lista que tem pelo menos um elemento, o que é que ela faz? Transforma a cabeça, inclui esse cara numa lista cuja cauda é o resultado de proceder recursivamente com a cauda da lista original. Então, a gente transformou a cabeça e vai transformar a cauda. Então, a lista produzida como resultado, a lista de elementos do tipo U, tem a mesma quantidade de elementos da lista cujos elementos têm um tipo T, e eles aparecem na mesma ordem. Então, se eu quero levar todos os números de uma lista ao quadrado, se a lista recebida como argumento começa com o número 2, na lista resultante, a lista resultante vai começar com o número 4, que é 2 ao quadrado. Se o segundo elemento da lista que recebida como argumento é 3, o segundo elemento da lista produzida como resultado vai ser 9, porque o resultado eleva a 3 ao quadrado. Né? E aqui tem mais alguns exemplos. Né? Você pode, por exemplo, dobrar todos os elementos da lista, elevar todo mundo ao quadrado, naqueles exemplos que a gente já viu. Aqui tem uma função que, dada uma lista de pares, né, de elementos de dois tipos T e U quaisquer, devolve uma lista contendo apenas os segundos elementos desses pares. Né? Então ela aplica a função SND, que devolve o segundo elemento de uma tupla a cada elemento desse cara. Né? Então, para enfatizar que esses tipos aqui podem ser completamente diferentes. E aqui tem uma função para você pensar um pouquinho antes de dizer qual vai ser o resultado, por exemplo, de aplicar a função map com argumentos função length e essa lista aqui, né? Qual vai ser o resultado? Vai ser uma lista e vai ter dois elementos. A gente sabe porque tem o mesmo número de elementos da lista recebida como argumento. Mas quais são esses elementos? Para pensar aí. Map também pode ser definida com compreensão de lista. Né? E por que então a gente não simplesmente usa sempre a compreensão de lista? Porque quando a gente vê map, a gente já sabe o que é. O nome importa. O nome olhou, viu. A gente já sabe. Isso aqui vai fazer um mapeamento. Vai aplicar F a cada elemento de L. Nesse caso aqui, a gente tem que entender a intenção. Não é difícil, mas é um passo a mais. Então, se o que a gente quer fazer é um mapeamento, a gente não precisa de uma compreensão de lista. A gente usa a função map. Funções de alta ordem são muito importantes. Né? Em muitos casos, elas ajudam no entendimento de uma função. Elas tornam mais fácil entender como uma função funciona, porque você separa, muitas vezes, não apenas isso, né, mas em muitos casos, a forma que você vai, por exemplo, percorrer a estrutura de dados, das operações que vão ser feitas na estrutura de dados. Também facilitam modificações, porque você desacopla essas duas preocupações. Né? Se eu quero percorrer a lista de uma maneira diferente, eu mexo só na função que faz o percurso. Se eu quero modificar ou fazer um cálculo com base nos elementos de estrutura de dados, se eu quero modificar a forma como isso é feito, eu modifico a função que vai ser responsável pelo cálculo, não pelo percurso. Né? Além disso, é uma forma natural de expressar computações assíncronas, como eu já falei. Callbacks em JavaScript são funções de alta ordem. Né? Quer dizer, são funções que são passadas para funções de alta ordem. Né? Então, o callback normalmente é um argumento que é uma função que é chamado de callback porque é uma função que a gente está passando para ser chamada quando a outra função termina. A outra função, quando ela termina, ao invés de devolver um resultado, ela chama o callback. Né? E elas aumentam o reuso de definições de código. Né? Porque, por exemplo, no caso do map, sempre que a gente precisa fazer um mapeamento, a gente não precisa redefinir como esse cara funciona. A gente só precisa definir, né, com base nos nossos requisitos, a operação que vai ser aplicada aos elementos da lista. Né? A gente não precisa redefinir a forma como essa lista vai ser percorrida e essa operação de transformação vai ser aplicada. Só precisa definir a nova operação de transformação que vai ser aplicada. Bom, aqui a gente tem uma outra situação. Né? Tem uma função maxFun aqui, que, dada uma função qualquer, né, ela recebe um número, outro número, e aí ela vai calcular qual é
o número, né, desse n, recebido como argumento, até zero, tal que o resultado de aplicar f a esse número é máximo. Né, porque a função não necessariamente é crescente, não necessariamente é decrescente. Então, para cada, supondo que a gente tem aquela função max que a gente definiu antes, também pode usar a função max, que é pré-definida, de Haskell. Então, para cada n, o que a gente vai fazer é calcular o f de n, né, aplica o f a esse n, e aí procede recursivamente com os números restantes, né, até chegar em zero. E aí pega o máximo entre o resultado de proceder recursivamente com os restantes e o f de n. Então é um padrão de recursão que é completamente diferente do map, como a gente já viu, porque, notem, o resultado aqui, ó, é um número. A entrada aqui nem é uma lista. Poderia ser uma lista, mas nem é. Outro exemplo aqui, ó, para determinar se tem algum zero nos números que são resultados de aplicar a função f a todos os n mais 1 números entre um n e 0. Né? É meio estranho dizer isso, mas n mais 1 porque, por exemplo, se n é 4, a gente vai ter 4, 3, 2, 1, 0. Então são 5 números, apesar do n ser 4. Então, aplicando esse f qualquer a cada um desses números, em algum caso, a gente tem como resultado 0. Se tiver, essa função devolve true, né? É booleano o resultado dela. Caso contrário, devolve false. Então, se alguma dessas aplicações aqui de zero in range, de f a algum n, devolve 0, então o resultado da função como um todo é 0. Esse exemplo é mais complicado do que parece e talvez seja mais fácil de ver esse padrão de recursão quando a gente tem uma função, por exemplo, para somar os elementos de uma lista. Ó. Se eu quiser somar os elementos de uma lista, está aqui a função que eu vou querer usar. Por exemplo. Então, vamos carregar aqui o GHCI, SumList, soma todos os números, né? 1 mais 2 mais 3 mais 57 dá 63. Né? Mas e se eu quiser, por exemplo, o produto de todos os números de uma lista? Mudar aqui o nome de SumList para ProdList. Multilist talvez seja um número melhor, um nome melhor, né? Número não, um nome melhor. E aí, ó, fora o nome, a única coisa que eu mudei aqui, ó, é esse operador aqui. Essas funções, elas têm a mesma forma. Opa, tem que mudar outra coisa aqui. Elas têm a mesma forma. A gente muda duas coisas. Caso base. Nesse caso, é 0. Por que é 0? Porque o elemento neutro da operação de soma é o número 0. E o operador através do qual a gente combina os elementos da lista. Porque somando todo mundo, a gente está, de certo modo, combinando todos os elementos da lista. Nesse caso, através do operador de soma. Nesse caso, através do operador de multiplicação. Um outro exemplo. Se a gente quiser concatenar todos os elementos de uma lista. Nesse caso aqui, vamos supor que eles são strings, né? O tipo muda. Então, nesse caso, ó, a gente pode mudar para concatlist aqui, usa o operador de concatenação e muda o caso base. Então, o tipo mudou, né? Porque o tipo tem relação direta com a operação que a gente faz. Mas, do ponto de vista de implementação, porque lembrando, esses tipos aqui, a gente poderia comentar e as funções ainda funcionariam, mas ó, o caso base mudou, porque se eu quero concatenar os elementos de uma lista... nesse caso não faz sentido, ok. Vai ter que ser um string aqui. Não, faz sentido sim, porque o string vazio é uma lista vazia. Então, ó, nesse caso, o caso base é uma lista vazia. E muda também o operador, mas a estrutura é a mesma. E diferença importante do map, né? Enquanto no map
a gente estava transformando os elementos da lista um a um e produzindo como resultado uma lista que tem a mesma quantidade de elementos, aqui é como se a gente estivesse reduzindo a lista inteira a um elemento só. Né? Tanto que essa operação é chamada de redução ou de dobramento, folding. Por que dobramento? É como se a gente tivesse uma folha de papel e a gente estivesse dobrando ela de modo a produzir uma coisa mais simples, né? Que é o resultado desse dobramento. Então, uma operação como essa, onde a gente tem uma lista de elementos, pode não ser lista também, pode ser uma coisa mais complexa, por exemplo, uma árvore. Também dá para fazer isso com uma árvore. Essa operação onde a gente combina os elementos de uma estrutura de dados, né, ou de uma sequência, por exemplo, que eu posso ter uma sequência numérica, para formar uma coisa mais simples, é chamada de redução ou dobramento, ou seja, reduction ou folding. Né? Aqui tem um exemplo de função que faz isso, que essa função fold, ela funciona com... eu nem rodei aqui para ver se essas implementações tocar, né? Eu fiz na hora aqui. Aí tem um erro aí. Ah, sim, é porque eu fiz SumList 2 vezes. Então, a gente tem essa função aqui que generaliza todas essas. Então, ó, ela trabalha com listas de pelo menos um elemento. Notem, ela é uma função parcial, ela não está definida para listas vazias, né? E se a lista tiver só um elemento, o que ela devolve é esse elemento, né? Porque ela trabalha com listas que tem um elemento de um tipo T qualquer, o resultado é desse mesmo tipo T, e a função de transformação, que é a função de combinação, né, que vai combinando os elementos, ela tem dois parâmetros, ambos do tipo T, e o resultado também é do tipo T. Né? Então, se a lista tem só um elemento, devolve esse elemento. Se a lista tem cabeça e cauda, aplica o f, o primeiro parâmetro, essa função, para combinar a cabeça com o resultado de proceder recursivamente com a cauda. Como o resultado de proceder recursivamente com a cauda também é do tipo T, notem, A é do tipo T, porque é do tipo da cabeça, né? Ou seja, é o tipo de um elemento da lista. O resultado de proceder com isso aqui também é do tipo T, então eu só estou combinando esses dois caras, né? Isso faz sentido, vejam. Se f, por exemplo, é o operador de soma, como aqui, ó, no fim das contas eu vou ter a soma do primeiro elemento da lista com a soma de todos os outros, que também é um número. Então eu estou somando um número com outro número, né? Então, eu tanto posso fazer SumList, como eu já tinha feito antes, né? Quanto eu posso fazer usando essa implementação alternativa, né? Usando essa função fold aqui. Mas, geralmente, a função fold que a gente usa não é essa aí, não. Né? Tem mais alguns exemplos aqui de uso de fold, eu já mostrei também, né? Dá para fazer fold, por exemplo, para determinar qual é o maior elemento de uma lista, para fazer i lógico entre todos os elementos da lista, né? Para saber se tem algum false ou não, né? Se o resultado for true, quer dizer que todos os elementos da lista são true, caso contrário, tem algum false. Mas esse cara não é muito genérico, né? A versão, aqui tem mais alguns exemplos, a versão mais genérica, lembrando, né, é uma coisa que eu já tinha dito antes, mas é bom ressaltar, né? Aqui eu também posso usar operadores, né? Não precisa ser funções com nome, simplesmente pode ser operadores, mas se forem operadores, tem que ser operadores entre parênteses, né? Porque é como se eles estivessem prefixados. A gente também pode usar versões pós-fixadas, né? Infixadas, desculpa. Por exemplo, aqui é com map, para dividir todos os elementos da lista por 2, mas isso aqui envolve um negócio chamado aplicação parcial de funções, né? É como se eu tivesse aplicado esse operador de divisão apenas ao divisor, né? Porque esse divisor aparece depois, mas não ao dividendo. Mas isso é algo que a gente vai ver na próxima semana. Nas aulas síncronas eu já dei um gostinho sobre isso, mas eu não vou falar mais sobre isso agora. E o que a gente geralmente vai usar, na verdade, é essa função aqui chamada fold R. Essa função ela já existe em Haskell
Então, por causa... Ela tá aqui, ó. Ela tem um tipo um pouquinho diferente disso que a gente está mostrando, porque ela tem essa classe foldable aqui. Então, não é que a gente não vai ter, por exemplo, uma lista simplesmente de elementos de um tipo T. A gente vai ter é como se fosse uma coleção de elementos tais que esses elementos todos são do tipo T, que é dessa classe foldable. Então, é mais ou menos isso que esse negócio significa. Mas aqui a gente tem uma definição um pouco mais simples dessa função foldR. Então, notem que foldR, esse fold que eu mostrei, que na verdade em Haskell, se não me engano, ele chama foldR1, é foldL1. FoldL1. Ou é foldR1, exato. Só que tem essa mesma peculiaridade que eu falei, né, desse foldable, mas notem, só tem 2 parâmetros. Essa versão mais genérica, foldR, ela tem 3, né? Por que tem 3? Um é a função que faz a transformação. O outro é a lista de elementos a ser... É a função que faz a combinação, desculpa, eu falei transformação, né? Mas na verdade transformação que você tem quando você faz mapping. A combinação dos elementos. Você tem a lista, né, dos elementos que vão ser combinados, né? E tem esse carinha aqui, ó, que é do mesmo tipo do resultado. Por quê? Porque esse cara é o que essa função vai devolver quando a lista for vazia, ou seja, no caso base. Caso base, nos exemplos anteriores que eu mostrei, né, a gente tinha 2 coisas que mudavam. A operação que vai ser usada para combinar os elementos e o caso base. Só por isso que esse fold anterior que eu mostrei, ele não funciona com lista vazia, porque o caso base é sempre diferente. Então, ela simplifica as coisas dizendo, olha, quando a gente não trabalha com lista vazia. A lista tem que ter pelo menos um elemento, que é o que é devolvido quando a lista só tem um elemento. Aqui a gente tem uma versão mais genérica, porque quando a lista tem 0 elementos, a gente sabe devolver uma coisa, que é o quê? O segundo parâmetro. Né? Então, se eu quero combinar todos os elementos de uma lista somando todo mundo, o caso base é 0, porque esse vai ser o elemento neutro. Então, quando a lista vazia eu quero somar todos os elementos, faz sentido dizer que o resultado da soma de todos os elementos é 0, porque não tem nenhum elemento. Mesma coisa, se eu quero multiplicar todo mundo, mas a lista é vazia, faz sentido dizer que o resultado é 1, porque 1 é o caso base da operação de multiplicação. Né? Se eu quero concatenar todos os elementos de uma lista de listas, né, como nesse caso aqui, ó, faz sentido que o caso base seja lista vazia. Porque quando eu quero concatenar os elementos de uma lista que não tem elementos, o resultado é uma lista vazia. Né? E o operador que vai fazer a combinação é o mais de concatenação, como a gente já tinha visto. Então, a definição dessa função é muito parecida com a que a gente tinha visto antes. A única diferença é o caso base, porque ela trabalha com lista vazia e, nesse caso, devolve esse segundo parâmetro correspondente ao caso base. E aí a gente tem mais alguns exemplos aqui de uso desse cara. Né? Por exemplo, o caso do ilógico, o caso base tem que ser true. Por que true? Porque true e qualquer coisa é qualquer coisa. O true é como se fosse um elemento neutro nesse caso. Bom, aqui tem um exercíciozinho. E aí vamos para o terceiro e último padrão de recursão que a gente vai ver hoje, que é a função filter, que, como o nome sugere, né, ela faz uma filtragem. Nesse caso, eu acho que é bem intuitivo até o que eu quero dizer. Né? Então, ela tem esse tipo aqui, ela recebe como parâmetro, tem 2 parâmetros, né? Um deles é uma função, o outro é uma lista de elementos de um tipo T qualquer. E essa função, que é o primeiro parâmetro, ela tem como argumento um valor de um tipo T e como resultado um bool. Por que um bool? Porque essa função aqui é como se fosse um predicado. Em Haskell, funções que têm apenas um parâmetro e devolvem bool como resultado são conhecidas como predicados. Not, por exemplo, é um predicado. Né? E por que é um predicado? Porque, bom, ela diz verdadeiro ou falso. Isso é como se você estivesse checando se uma condição é verdadeira. Se for, devolve verdadeiro. Se não for, devolve falso. E o filter, o que ele faz é, dada essa lista de elementos,
ele vai produzir como resultado uma lista de elementos do mesmo tipo, onde nessa lista que é produzida como resultado, temos apenas os elementos que satisfazem esse predicado. Então, filter de um predicado qualquer P para uma lista vazia é lista vazia. Se, por outro lado, a lista recebida como argumento tem pelo menos um elemento, então o que é que filter faz? Aplica o predicado à cabeça. Se o resultado for verdadeiro, a cabeça é incluída no resultado produzido pela função filter e procede recursivamente com a cauda. Caso o predicado seja falso, o predicado, quando aplicado à cabeça, seja falso, procede recursivamente com a cauda, ignorando a cabeça. Então, a gente pode usar isso, por exemplo, para determinar, usando aquela função isDigit que a gente viu antes, quais são todos os elementos de um string, né, de uma lista, na verdade, que são dígitos, de uma lista de caracteres, um string, que são dígitos. A gente também pode criar uma função chamada evens, nome engraçado, que, dada uma lista de números, devolve apenas aqueles que são pares. E como é que isso pode ser implementado? Filtrando os elementos dessa lista, usando como predicado uma função isEven, que tem essa implementação aqui. IsEven de um n qualquer devolve true caso o resto da divisão desse n por 2 seja 0. Se for 0, devolve true. Se não for, devolve false. Filter, assim como map, pode ser definida através de compreensão de listas, né? Então, a gente pode definir assim, né? Então, dado que essa função recebe como argumentos um predicado P e uma lista L, então a lista produzida como resultado vai ser a lista de todos os A's, que são elementos de L, dado que P, esse predicado aplicado a A, é verdade. Então, é bem fácil de entender. Então, tem aqui alguns exercícios a mais. Esse exercício aqui é bem interessante, criar map usando a função fold, né, ao invés de usar recursão. Aqui tem exemplos aquele exemplo de biblioteca que a gente viu algumas aulas atrás. A gente pode redefini-lo usando essas funções, né, usando map, usando filter. Eu deixo isso aqui como exercício para que vocês tentem entender como é que o que está sendo feito. Aqui tem mais algumas tarefinhas e por hoje é só. Então, na próxima aula eu vou continuar falando sobre funções de alta ordem, entrando um pouquinho mais a fundo nisso, olhando para a composição de funções. Então, por hoje é só.